Bom dia, irmãos, como estão? Tudo bem? Quero ler para vocês aquilo que eu coloquei no meu livro. 10 coisas que o meu livro, que este livro mostrará a você. A primeira coisa que eu quero expressar para os irmãos é que eu tenho sido fortalecida pelo Espírito de Deus desde os meus 23 anos, quando comecei a orar em línguas. A oração em línguas, ela é para edificação pessoal. E o que ela faz? Ela glorifica o nome do Senhor. Ela expressa a glória de Deus. Então, quando nós oramos em língua, temos que pedir a direção de Deus para nos traduzir, o que estamos falando. Isso é muito importante. Orar em línguas e também no entendimento, para que o entendimento não fique infrutífero, é o conselho do apóstolo Paulo. Então, mesmo que estamos sozinhos, também precisamos orar glorificando o nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que não haja engano na nossa mentalidade. E controlemos as nossas emoções, também é importante isso. Então, irmãos, a realidade do novo nascimento está em você reconhecer em você de que maneira o teu emocional está. Não se trata de culpa, porque Jesus, para aqueles que compreendem que Jesus veio retirar a culpa do nosso espírito, porque o espírito da culpa faz com que nós nos afundemos mais naquilo que não é positivo. Autocomiseração, discórdia, desentendimento, faz-nos ficar com raiva das pessoas, sendo que a raiva, irmãos, é para nós, compreende? A raiva é nossa. Nós estamos com raiva de nós mesmos. Então, o que eu quero passar para vocês é que todo esse tempo que Deus veio falando comigo, esses anos todos, eu me vejo capacitada, irmãos, para que eu possa dar uma palavra de conselho para aqueles que precisam. Um conselho correto, um conselho amigo, um conselho que vá levar você para a fé correta, compreende? Por quê? A religião nos tirou, Ela nos tirou da verdade da fé, porque nós acabamos com a fé no pastor, que muitos são, veja bem, não são todos, mas muitos ficaram com aquele pensamento, que tem que obedecer o pastor. Isso aqui, veja bem, o pastor que nós temos que obedecer é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e morreu por nós. Esse sim. Então, como que nós vamos obedecer, meus queridos, se nós não tivermos o entendimento do que Ele deseja para a nossa vida? E isso é uma coisa muito pessoal. Não tem como eu ensinar vocês. Por isso, a fé é pessoal. Por isso que Paulo fala, olha, aquele que come e fica em paz, porque ele come daquilo que ele está crendo. Se nós olharmos para o nosso irmão e vermos a realidade externa do nosso irmão, nós vamos falar assim, nossa, eu não creio, entendeu? Eu não posso crer em Cristo por isso. É lógico que não, irmãos, ninguém é perfeito. Nós todos somos terrivelmente irritadiços nos dias de hoje, principalmente, nós exalamos furor, entendeu? Porque é muita coisa errada, E outra coisa, não é só por isso,
né? Nós precisamos discernir os espíritos. Significa que para isso nós temos que saber o que faz bem para nós e o que não faz. Então, meus queridos irmãos, é necessário estarmos diante do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, né, para que possamos ouvi-la, né? Ouvir, escrever algo a respeito para que possamos assimilar, né, essa palavra. Escrever ajuda a assimilar, porque quando Deus fala, coloque na testeira e nos braços, escreva na tábua do seu coração, é assim, assimilando a palavra. Então, meus queridos, eu vou colocar aqui para vocês, falar para vocês aqui o que eu escrevi, né? Como meditação do dia hoje, né? Sobre o novo nascimento, né? Que para que nós consigamos estar assim fluindo, né? Espiritualmente, nós temos que ter a palavra que nos dá força e coragem, certo? Não aquela que vai nos pôr para baixo, porque se você, meu irmão, ver que Deus está te repreendendo e ficar para baixo, você está agindo errado. Compreende? Porque Ele quer te levantar. Quem está pondo você para baixo é o espírito do maligno. Porque nós temos que reconhecer que temos um problema para buscar a Deus para a resolução do problema. Então eu coloco assim, olha, a fé diante da psicologia e diante da sociedade. Eu creio que a fé está à frente da psicologia e da sociedade, porque quando nós somos quem somos e somos reflexivos e também benevolentes conosco, podemos pensar algo bom, porque, é claro, existe tantos pensamentos ruins e negativos, sim, mas temos que buscar a reflexão daquilo que nos faz bem. Um sorriso de uma criança, um passeio no parque, uma praia, uma fonte de água. Então, tudo isso vem refrigerar, porque Deus fez isso para nos refrigerar a nossa alma. Compreende, irmãos? Deus nos fez, Deus fez a natureza, os pássaros, os animais que são tão maravilhosos, tanto em aparência, né, irmãos, como naquilo que eles fazem. É muito natural, compreende, irmãos? Tudo muito, tudo assim muito simples e benéfico para nós. Então, essa meditação sobre nós, não para nos excluir ou para nos denegrir, ou isso não é a verdade. A verdade é que Deus quer nos levantar. Então, a psicologia também quer levantar a pessoa que deseja. Porque a terapia faz muito bem, porque nós vamos ali exatamente da mesma forma que vamos a Deus, recorrendo para a resolução de um problema. É claro que o que vocês têm que entender, irmãos, que como a fé é pessoal, né, você tem que fazer aquilo que acha correto, então você vai buscar o conselho, né, da psicologia, certo? Ou de um advogado, ou de um arquiteto. Existem vários tipos de conselho que nós pedimos, né, no mundo. Porém, veja bem, aquilo que vai te dar bem-estar e prazer só depende de você saber o que é isso, né? E que não vá contra a realidade espiritual do planeta, porque antigamente eles falavam muito que a gente nota, assim, até pela novela e pelos temas que hoje em dia nós temos, que o cosmos, a Terra, ela também
funciona da mesma maneira que o nosso corpo. É física e química. Então, se nós estamos indo erradamente na mente, você veja, a mente, ela mais ou menos assim como um espaço sideral, né? Ela tem conexões, interessante, né? Então, eu não sou, assim, uma pessoa que entende tudo, não, sabe? Eu entendo partes e sou muito simples para falar. Então, existem muitas coisas, mas para não complicar, eu quero explicar assim que as conexões das nossas mentes vai para o cosmos e isso vai lá e volta para nós, compreende? Então Deus fez tudo assim já tipo assim uma coisa automática que funciona, compreende? Assim como o nosso corpo tem um funcionamento químico e físico. Se nós comemos mal, vamos ter uma digestão ruim e vamos também não ter nutrientes para o nosso corpo. Se nós, ao contrário, comemos bem, vamos ter nutrição e vamos ter um pensamento mais positivo, vamos ter uma digestão orgânica melhor. Então, o que vai acontecer? Nossos pensamentos podem ser melhores, porque você cuida melhor de você. Então, a palavra de Deus, ela faz com que você se cuide, que você entenda esse aspecto positivo da realidade que nós somos. Então, a fé diante da psicologia, diante da sociedade, irmãos, significa o seguinte, que nós somos aquilo que temos em nós. E a psicologia ajuda e a sociedade não ajuda. Tá bom? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Apenas também quero ressaltar que quando eu falo sobre o ser humano e a ciência, nós sabemos que a ciência é maravilhosa porque vem inspirada por Deus, né? No homem, porque o Deus é criativo e o homem também é criativo por causa da divindade que temos a imagem e a semelhança dele. Então, mas só que nós temos que entender que os homens também deturpam alguma coisa através de si mesmos, como por exemplo aqueles que não trabalham corretamente. Então eles fazem de qualquer jeito e trazem problemas. É claro que também existe outros fatores, né? Mas vamos estar assim focando na falha humana, né? Como ser humano, tudo pode falhar, né? O psicólogo pode falhar, o médico pode falhar, qualquer coisa que não seja um princípio eterno, né? Vamos dizer assim, a química e a física que o Eterno colocou para nós. Se nós estamos trabalhando errado, vamos colher frutos errados. Se nós estamos trabalhando certo, vamos colher os frutos certos. Compreendem, irmãos, isso? Aí o segundo é a fé, o pensamento humano e a glória de Deus. Então, como nós somos duais, nós temos dentro de nós o bem e o mal. O que significa isso? Que é que Deus nos fez emocionais, né? Então, a emoção da raiva não é negativa apenas, ela também é positiva porque ela ajuda você a resolver seus problemas, né? O medo é necessário para que você saiba, se você tiver com muito medo, você precisa saber que você está fazendo algo errado. Também ele faz parte do nosso emocional, né? Então, por exemplo, se for um medo assim, ocasional, que você fala, poxa, é um medo que eu poderia melhorar, né? Então você melhore. Mas quando é um medo assim que você não entende, você deve buscar esse entendimento com o Espírito Santo de Deus, porque significa muitas vezes, olha, não vá para esse lado, vá para o outro lado.
né? A mesma coisa a raiva, né? A mesma coisa a raiva. A raiva, se você ficar focado nisso, você já vai entrar no campo espiritual, que é o da malignidade. A mesma coisa o medo. Se você entrar no medo de tal maneira, você vai acabar no lado espiritual e não humano. Você já entra para um lado que muito negativo, que é a malignidade. Por isso as doenças psíquicas. Eu falei do medo e da raiva, né? Mas vocês, irmãos, sabem que o nosso emocional, ele tem várias coisas. Então, por exemplo, tem autocontrole, é um fruto do espírito, né? Então, existe o descontrole da pessoa, como também um problema que precisa ser resolvido, né? Nós temos também a parte do ciúme, da inveja, né? É quando nós temos normal, né? Isso é normal, porque somos muito apegados, né? Apegamos aos filhos, ao esposo, nós nos apegamos à família, nós apegamos aos amigos. Então, isso aí é uma coisa natural, mas o que acontece? O ciúme, ele vem para nos revelar que estamos olhando muito para fora. Precisamos olhar mais para dentro, né? Entende? Porque nós temos símbolos dentro também de nós que eles revelam para nós que somos capazes também, nós somos, é necessário ver para dentro para ver o que você pode fazer. Se você olhar para fora, você diz que se você olhar para fora, você como é que é aquele ditado? Se você olha para fora, você sonha. Se você olha para dentro, você acorda, né? Eu não sei quem foi que falou, mas é uma coisa verdadeira, compreende, irmãos? Porque quando nós olhamos para fora, nós imaginamos, né, algo. Quando nós olhamos para dentro, buscamos a verdade.